noite, amigos de casa. Queria inicialmente agradecer a Deus, né, por mais um dia aqui na presença desse público maravilhoso. Vocês estão estranhando essa voz, né? Não fui para farra, não fui para bloco de carnaval, eu só peguei uma virose. E como hoje tinha um programa especial, eu falei, não vou faltar, não vou adiar, né? E vamos fazer o programa. Queria agradecer a todos os parceiros, a galera da Nova Costa Telecom, 30 anos transmitindo programação de primeira para toda Cabo Frio. Queria mandar um abraço para o pessoal da Pontalnet, toda a Hall do Cabo, né? Os cabistas, a CAD dele, né? O pessoal tem essa mania lá, meus amigos. Um abraço para todo o assinante da Gigalink em todo o estado do Rio de Janeiro, de Niterói a Campo dos Goitacazes, são 17 municípios, tendo a possibilidade de assistir a OK TV, né? Basta assinar a internet, que vai um pacote de canal gratuito, e nós estamos aí logo depois da Record. Quem enjoou da Record, um abraço para meus amigos da Record Interior, só tem fera lá, a Denise, comercial. Denise, um abraço, Denise. E para todo o Brasil pela Soul TV, né? Galera da Soul TV mandando ver a TV para o stream, você baixa o aplicativo, só precisa ter internet. E pelas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Hoje o programa, eu tô com duas beldades aqui, moças bonitas, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada nela. Ô, produção, joga a câmera nas moças, nas minhas convidadas. Jojane, boa noite. Joerri, boa noite. Muito boa noite. Calma, pode voltar para mim. Olha só, galera. Vocês devem estar pensando com essas moças lindas, né? Elas são o quê? Vai ter um programa. Elas vão fazer um programa a partir do carnaval. Elas vão estar aqui na grade da OK TV apresentando um programa. Então eu queria saber de vocês aí rapidinho. Vai ser de beleza? O que vocês acham? De saúde, né? De terapia, né? Uso, né? O que vocês acham, né? Dá um segundo para vocês responderem. Não, né? Jorlane, doutora Jorlane, boa noite. Quem é doutora Jorlane para o nosso público? Boa noite, Hélio. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Joslaine Paião, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário, vindo de Goiânia, Goiás. Terra boa. Pós-graduada também em direito empresarial e tributário. Mas a minha área de atuação atualmente é o direito imobiliário. E para o público saber, você mora aqui pertinho, né? Moro em Macaé. E descobriu a OK TV. Descobriu a OK TV. Gostou do que viu? Com certeza, estou aqui firme e forte. E tem novidades por aí? Com certeza, muitas. Então agora a sua companheira é a Joerri? Joerri, dois nomes, né? Jojane. Joerri, quase uma dupla sertaneja. E aí, Joerri, quem é Joerri? Bom, eu sou Joerri Fernandes, eu estou 9 anos trabalhando com negócios imobiliários, não só a venda, né, compra e venda de imóveis, como também estamos fazendo palestras, né, a respeito de documentação imobiliária. Tem um curso que se chama Descomplicando o Financiamento Imobiliário, que eu explico passo a passo, né, como comprar ou vender a sua casa por intermédio de financiamento. Já tem alguns alunos também, e estamos aí, né, avançando no mercado de mentoria e de cursos também em toda a região. Então vem novidade muito bacana por aí. Também, com certeza. Galera, o que acontece é o seguinte, essas moças bonitas, além de bonitas, inclusive fizeram um ensaio fotográfico com meu amigo Marcelo, não é isso? Verdade. Marcelo, você mandou bem, hein? Mas até aí não precisou nem usar filtro, né? Tô olhando elas aqui, tá né? Maravilhosa. Elas vêm fazer um programa que não tem na grade de TV nenhuma, nem local, nem regional, nem nacional, né? As pessoas, os moradores da nossa região têm muita dificuldade. Às vezes o cara recebe aquele imóvel do pai, da mãe, né? Adquire, compra no recibo de papel de pão, né? E fica com aquele imóvel que, do jeito que está ali no papel de pão, valeria 200 mil, se regularizado, dobraria o valor, né? A gente acredita que chega até o dobro, valor 70%, 80% do valor. Então, doutora, qual é a novidade?
A novidade é que a partir depois do carnaval, Depois do né? carnaval, vamos pular Próxima carnaval, terça-feira né? depois do carnaval, a gente vai trazer aqui várias dicas de regularização de imóveis e além da regularização, a questão das vendas também, que a gente notou uma carência muito grande aqui na região. Os imóveis, principalmente na região de Unamar, que é onde nós temos um escritório também, 95% dos imóveis eles são negociados através da posse. Então, vendo esse nicho do mercado, aliás, eu vim de Goiânia por conta disso, porque aqui região dos Lagos tem muito essa questão de imóveis irregulares, né? E começamos o trabalho aí de regularização. E para mostrar para as pessoas, principalmente, quão é fácil você conseguir regularizar. A gente vê essa dificuldade, as pessoas falam assim, é um processo muito caro, não tem jeito. Demorado, eu não tenho documento. Então, assim, é para esclarecer realmente, uma linguagem mais simples possível, de que, sim, tem condições de regularizar. Lógico, tem vários requisitos, mas a possibilidade existe e é muito, muito, muito alta. Doutora, uma coisa é certa, não é para todo mundo não. O cara que invadiu um terreno do outro lá, não acho que a doutora vai dar jeito e te dar o RGI não, mas a pessoa tendo documentação, tendo testemunha, vizinhos, tudo dá para fazer a regularização. Ó, eu mesmo confesso, eu tenho a minha casa desde 77, desde 1977 que nós temos um imóvel, e eu tenho uma promessa de compra e venda. Estou ferrado ou dá para resolver, doutora? Dá para resolver, com certeza, com certeza. Então, eu já estou na lista, não vem ligando agora, pedindo telefone, porque eu já estou aqui na fila para regularizar. Tá, vamos bater um pouco de papo, vamos fazer o bate-bola para Juerri. Juerri, eu soube que você é uma fera na hora de... Mesmo sem documento você vende, aí você passa para a doutora regularizar isso mesmo. É importante até trazer essa pauta que as pessoas têm a posse como algo muito complexo e não precisa ter medo. Existe hoje mais de 36 tipos de posse no Brasil, então não necessariamente a posse, ela é posse de invasão. A que predomina aqui na nossa região, por exemplo, é a posse mansa pacífica, que ela é livre de embargos. Então, a posse ela não é um bicho de 7 cabeças, mas você pode sim ter um RGI da sua posse, você fazendo alguns processos de legalizações, que é o que viemos propor aqui na região. Mas sim, dá para fazer uma compra segura, né, uma compra e uma venda segura, desde que você tenha um profissional que entenda sobre o que está falando de frente, né? Então, não é porque é de posse que não tem que ter o que chamamos de primícia, que é o histórico do imóvel, que é, por exemplo, se você comprou agora um imóvel, quem foi o comprador anterior? Então, quando nós vendemos o imóvel, quando eu vou captar um imóvel, eu busco a primícia desde o primeiro comprador do terreno, aquele que comprou do lote lá da fazenda, né? Então tem todo esse histórico, essa primícia para apresentar para o cliente, né? Que é o que ele apresenta, inclusive quando vai fazer a legalização do imóvel, puxa toda essa primícia, o histórico. Então é importante, mesmo sendo de posse, pedir esse histórico e essa primícia do imóvel. Então me diz uma coisa, eu já vou passar sobre o negócio de regulamentação, que pintou uma dúvida aqui. Mas, por exemplo, o imóvel na posse ele tem um certo valor. Com toda ele certeza. Com RGI, ele chega a ser valorizado em 100%, e até 100%? Ele dobra ou triplica o seu valor imobiliário, com toda certeza. Então, eu até deixo esse aviso para os clientes, aproveita também que ainda está aqui os imóveis de posse, compra com valor mais em conta, claro, buscando sempre a primícia, faça a regularização, que você vai estar como se estivesse jogando na Mega Sena, investindo em imóveis de leilão, né? Que às vezes muitos investidores compram o imóvel, reformam e vendem. Comprar hoje na posse aqui na nossa região é comprar sabendo que vai ter aí o dobro, triplo da sua valorização. Não tem nada hoje no mercado, né? Exatamente, é um excelente negócio. Doutora, deixa eu perguntar. Esse programa, essa ideia do programa de vocês, achei maravilhosa. Só que o público fica em casa perguntando, mas essa doutora vai começar a jogar palavras difíceis que eu não vou conseguir. Nada disso. Vai ser um programa voltado para o público, para o proprietário de imóvel que está em situação de regularização, é isso? Exatamente. A gente já está com o escritório físico ali no 2º distrito, né, de Unamar, tem uns 2 anos. E recentemente juntamos aqui eu e Juerri, justamente por isso. Ela com as vendas e estava vendo uma grande dificuldade, e eu já estava fazendo a regularização ali de vários estabelecimentos, tanto imóveis residenciais quanto comerciais. Que é importante saber também que a regularização ela é possível até para o seu comércio.
Então, tem uma loja lá, você pode fazer tanto quanto fazer uma residencial. E aí a gente pensa, chega as pessoas ali, a maioria são pessoas simples. Simples no jeito de falar em relação à documentação. Chega com um contratozinho de compra e venda e fala, doutora, mas eu tenho o documento do meu imóvel. Sim, você tem. Você tem um indício de que você tem condições de ser o proprietário. Então, a ideia, quando a gente começou esse projeto, é de levar a informação mais simples possível. Falar com o linguajar deles, reconhecer o documento que eles têm, explicar tudo bem detalhado, de forma que a gente consiga alcançar o maior número possível de pessoas. Me tira uma dúvida. Por exemplo, o cara comprou um terreno na posse, que já foi de uma fazenda, desmembrou lá, nem fizeram projeto, nem nada, fizeram o lote lá na medida e vendeu para ele num contrato particular de compra e venda. O cara tendo esse compromisso e tal, aí a empresa de vocês, ele vai lá, regulariza todo o loteamento necessário ou só um lote individual? Como é que acontece isso? Só o lote. É mesmo? Pode regularizar só o lote? A gente Pô, tem que muitas bacana. questões ali, por exemplo, em vários condomínios, que os construtores, que é muito hábito na região, tem um terreno de 600 metros, por exemplo, dividiu em 4. Então, vendeu 4 casas no terreno de 150 metros cada um. Você consegue regularizar cada pedacinho daquele. Que Então, bacana. você tem o teu RGI registrado no seu nome, separadamente. Não precisa fazer o loteamento todo. O loteamento todo, dependendo do loteamento, claro, são situações que têm que serem analisadas, podemos sim tentar colocar REURB, que é uma coisa que a gente faz também. Mas aí tem a parceria do município, é um pouco Isso. mais, digamos assim, demorado. Mas também é mais barato, né? Então, Porque pega atacadão, é isso? depende. Depende? Depende muito. Nós temos ali relatos de algumas pessoas que tentaram a REURB, gastaram dinheiro e não foi possível, porque precisa realmente da atuação do município. REURB já é uma coisa que eu estudo desde Goiânia, dei palestra na UAB lá de Campos, na faculdade também, sobre a REURB. E logo que começou a desenvolver isso, eu tive contato com alguns prefeitos da região, só que infelizmente os municípios ainda, naquela época, estavam bem despreparados. E Eu acho que ainda estão, né? Ou acredito melhorou alguma eu coisa. tenho alguns processos que eu já peguei em andamento de outras empresas que deram início, não levaram para frente e acabou passando lá para o escritório, mas de fato, os municípios no geral estão ainda bem despreparados. Eu acho que falta prioridade, né? Dar uma prioridade, montar. Não é Também. tão difícil, né? É montar um setor, botar pessoas competentes, sentar com os advogados, pessoas que trabalham com REURB e dar a alegria a esses moradores, né? E Que pro tanto município anseiam, né? também é uma Porque vantagem começa a tremenda, arrecadar, né? Emenda, IPTU, essas coisas todas, né? Agora, Joeri, você me falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando, né? Cara, Mega Sena, compra um lote por 100 mil, regulariza, ele vale 350. E não tem investimento, nem Bitcoin. Desculpa a galera do Bitcoin aí. Nem Bitcoin dá isso, tá? Então, eu tava pensando nisso, cara, realmente é verdade. Agora, outro fato que você tocou aí. Eu, por exemplo, eu não compraria jamais um imóvel de posse, eu jamais. Mas se eu tô assessorado por uma profissional na corretagem, com o seu CRES regularizado, com uma advogada especialista na área. Aí vocês vão analisar, olha, eu, por exemplo, né, eu tô querendo me aposentar, vou começar a comprar terreno para construir e vender. Eu chego em vocês, olha, tô com essa área aqui, dá uma avaliada para mim. Vocês vão dar uma avaliada, Hélio, pode meter a cara que tá legal, a gente consegue regularizar. É mais ou menos isso? Exatamente. Inclusive, essa é a proposta da parceria, porque hoje você compra a sua casa de posse e a gente já oferece o serviço de legalização, que hoje o principal aqui na região, principalmente no 2º Distrito de Cabo Frio, é através do Uscapião, que é o jeito mais fácil, né? E a doutora pode explicar um pouco melhor, mas é o jeito mais fácil e rápido de se fazer. Então, hoje você compra a sua casa e ganha legalização. Compra ela abaixo do valor de mercado, legaliza e vende ela pelo dobro do valor. Então, realmente é uma proposta única e é isso que estamos trazendo aqui para a região. Realmente um projeto diferenciado e eu acho que é importante os corretores entenderem essa importância e buscar essa associação, né, com quem esteja querendo fazer algo pelo município, pelo local, porque crescendo, né, essa questão da legalização, da visibilidade do município, do interesse do município, a nossa área também vai ser valorizada. Com certeza. Então, eu acho muito importante essa união, essa parceria, né, e os corretores entenderem essa importância e os clientes também. Então, hoje, se você
for ter o escritório, o nosso escritório, você vai sair com a sua casa e já ali eu vou chamar de pacote com o seu pacote de legalização. Então, é um baita investimento também. Que bacana. Tem Marcelo Fonseca aqui, Mulheres Poderosas. Será que é o fotógrafo? É ele mesmo, Marcelo Fonseca? Marcelo Fonseca, sinaliza aí. Foi fácil bater foto, né, meu irmão? Precisou nem usar filtro, né? Aí é mole, dinheirinho fácil, hein? Pô. Ó, elas estão querendo fazer outro ensaio nos nossos estúdios, hein? Não é isso, menina? Com certeza. É um excelente profissional. Super indicamos. Ficaram lindas fotos. Tem outro rapaz aqui batendo palma pra vocês, é o Fernando Silvério. Um abraço, Fernando. Fernandão. Meninas, vamos lá. Vamos chamar vocês de meninas, né? Que eu coroa aqui, né? Mas. Doutora, então, agora me diz uma pergunta. Vamos falar em pessoas humildes, porque o bairro onde vocês estão atuando, na Mar, não é um bairro de primeiro, né? De classe alta e tal. Claro que tem terrenos bons, caros, mas eu acredito que a maioria seja aqueles loteamentos irregulares. Nós né? abrangemos toda a região dos lagos, estado do Rio de Também, Janeiro. Só toda. que hoje a necessidade maior é lá. Lá Então, mas a investir. pergunta que eu ia falar é o seguinte: vamos supor, o cidadão comum, ele tem o seu imóvel, claro que quem está nos assistindo ou vai nos assistir pelas reprises e tal, né? Ele vai ver o seguinte: poxa, eu quero regularizar, mas deve ser muito caro. Né? A questão é essa, a situação que hoje o país se encontra, as pessoas estão com muita dificuldade, né? Aí eu pergunto, na empresa de vocês, a pessoa consegue fazer isso parcelado, pagar isso, vocês conseguem fazer, até porque não se tira um RGI de uma hora para outra, né? Então tem um prazo. Então vocês conseguem, vamos lá, eu vou te cobrar X por mês e vamos acertando e tal. Pode acontecer isso lá? Com certeza. Essa ideia realmente de que é muito caro é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida e chega lá no escritório e fala assim, doutora, mas é muito caro. Hoje a gente tem vários mecanismos, não só o advogado, que a gente consegue parcelar o serviço, mas também a gente, por exemplo, a regularização de um uso capião extrajudicial. Existem mecanismos que a gente consegue uma isenção de algumas taxas, e no judicial principalmente. Porque se for uma pessoa que comprova uma renda aí até R$5.000, mais ou menos, tem várias ele vai ter isenções. isenção de todo o processo, inclusive do registro lá no final, quando ele ganha gratuidade de justiça. Então a preocupação dele vai ser pagar o serviço do advogado, que vai ser parcelado. E ele vai ter o imóvel dele regularizado. Né? Então, assim, tem condições, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa, não cabe no meu bolso. Cabe sim, e o imóvel fica muito mais valorizado, certeza. Você pega uma casa de 400 mil, paga 200, gasta aí mais, né, uns 20, 30 mil e tem a sua casa, né, podendo vender por esses 400 mil, tendo quase 100% de lucro. Ela já deu a dica de 10%. Eu sou matemático, Aí. já estou aqui ligado, tá? Mas aí vai ter o telefone da produção no programa de vocês, né? certeza. O pessoal que tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que, de repente, a gente pensa que está transmitindo uma mensagem, né, na linguagem adequada e a gente falha, é normal, né? Então vai ter lá a produção, ou eles também nas redes sociais, vocês vão estar divulgando, né? É importante porque muitos querem somente fornecer os serviços, mas não quer explicar sobre, não vem com essa proposta de ensinar, de explicar, fazer o cliente entender. Então a gente decidiu fazer isso justamente para trazer informação antes de chegar com os serviços. Então, gerar confiança, autoridade, que o cliente se sinta seguro, não tenha essa imagem que é um bicho de 7 cabeças, legalizar o seu imóvel, consiga entender o que é a posse aqui na região, na nossa região. Então, a proposta é justamente essa, trazer os serviços, mas também a informação. O que acontece é o seguinte, não sei se vocês têm esse número, diz que eu acho que cerca de 70% dos imóveis na região estão irregulares, de uma forma ou de outra. Sim. É mais ou menos esse número? Exatamente. Até um pouco mais. Eu falo em 80%, alguma coisa assim. E a gente que na reunião, eu sempre falei, cara, é uma necessidade de regularizar esse imóvel. E aí eu converso com aí o cara fala, eu fui o primeiro a fazer o uso capião. Eu falei, mesmo? Quanto tempo atrás? Uns 5 anos atrás, não sei o que, 3 anos, acho, 4 anos. Aí eu fui o primeiro, é mesmo. E depois disso, quantos imóveis você regularizou? Não, eu tô naquele ainda. Eu falo, caraca, o cara pega um imóvel dizendo que é o especialista na área há 4, vamos supor que seja 4 anos atrás. Pô, o cara tá enrolado, né? E eu, como tô regularizando uma área na Figueira, a gente consultou um grande especialista de uso capião
extrajudicial, e ele falou que, em resumo, né, para o povo, o nosso telespectador entender, foi o seguinte: o segredo é você apresentar toda a documentação necessária para o juiz não estar pedindo. Anexa mais isso, declaração de renda, isenção porque é idoso, pediu uma certa, né, prioridade, porque tem mais de 70 anos. Então a gente procurou todos os documentos, tá lá, tramitando, tá ouvindo União, tá ouvindo Prefeitura, tá ouvindo tudo, mas nossa documentação tá toda certinha. Ele tá comprado. Então, hoje em dia, não sei se vocês podem precisar, porque decisão de cartório, coisa e tal, hoje eu entro com um processo como o meu, de como é que é? Promessa de compra e venda. Leva, em média, quanto tempo para eu ter meu RGI na mão? Então, Isso doutor, muito relativo. é muito relativo, né? Porque a gente fala, né? Tudo depende, tudo depende, do direito. Então, se a gente faz ele extrajudicial e você tem uma documentação bem robusta, você tem todo um histórico daquele imóvel, você já está naquele imóvel, vamos supor, há 10 anos, tem conta de luz, tem conta de água, a gente consegue as declarações dos vizinhos de que você está lá. Se você tem uma documentação bem assim, consistente, você faz uso campeão extrajudicial, leva tudo isso para o cartório. E lá, em média, a gente gasta aí 1 ano para fazer. Se você tiver uma documentação. Um tempo legal. Uma documentação considerada forte, exatamente, né? Que é, por exemplo, no meu caso, eu estou ali desde 72, eu tenho uma promessa de compra e venda dos herdeiros da terra, eu tenho hidrômetro no meu nome há 30 anos e tal, meus vizinhos chegaram, eu dei água para meus vizinhos construírem a casa deles. Então, isso considerado uma documentação forte? Com certeza, isso acaba sendo inquestionável. Aí, o que a gente sempre explica para o cliente? Às vezes, a sua situação, desculpa, não é a mesma do outro. Claro. Porque você tem uma posse desse, né, mais de 40 anos, nunca ninguém reclamou, você é reconhecido como dono daquilo ali. Quando a gente tem um questionamento que seja, qualquer disputa, por exemplo, eu vou entrar com uma uso campeão extrajudicial e existe uma escritura lá, um registro no seu nome. Aí, quando eu vou dar entrada no uso campeão, eu vou intimar você para você falar sobre esse terreno. Aí você vem e fala assim: não, Joslaine, esse terreno aí não é seu, não, é meu. Então já existe uma contenda. Aí o que vai acontecer? Vai ter que ir para a justiça isso. Então tudo que a gente fez perante o cartório é perdido. Por isso a importância de um advogado especialista de um profissional que analise, pegar a certidão de ônus reais, analise a documentação, exatamente, para não fazer com que o cliente também gaste perca dinheiro e tempo. E cria uma expectativa que não vai ser cumprida, né? E isso que a gente está fazendo lá no escritório, por exemplo, dá segurança tanto para o vendedor, que ali tem muitos construtores, quanto para a pessoa que está comprando. Por quê? Porque a gente orienta já o construtor a fazer uma documentação sólida, ele vai dar mais segurança para quem está comprando, e a gente analisa também a situação do imóvel para o cliente. Então, o objetivo é com que os dois tenham, que a gente consiga o melhor atendimento para quem a gente está vendendo o imóvel e o melhor atendimento para o nosso cliente que está comprando. Então, a gente consegue fazer com que os dois tenham maior segurança. Tem quem está vendendo e quem está comprando. Aí, aquele comprador quer regularizar, ele já está com uma documentação bem sólida para não ter problema futuramente, entendeu? Essa é a dinâmica do processo. Por isso, e especificamente de tamanho. Rola muita venda de imóveis sem documento? Sim. Infelizmente, porque hoje o cliente ele acaba vindo pelo preço, né? E não está buscando muito segurança. E aí a gente tenta explicar da melhor forma possível o que nós sabemos de quem nós trabalhamos, que nós fazemos essa avaliação ao pegar o imóvel, ao captar o imóvel mais meticulosa para entregar segurança. E infelizmente alguns clientes, né, não dão valor a isso e preferem confiar num vizinho, prefere confiar, às vezes, num conhecido, ou pesquisar na internet, ou buscar comprar com um profissional que não é credenciado, que não tem esse comprometimento, porque o Cresce, né, nós corretores, respondemos juridicamente por aquilo que nós intermediamos. Então, é uma segurança a mais. Você pular essa etapa e comprar direto, você assume um risco numa área que já é uma venda de risco. Então, qualquer coisa que venha acontecer com o seu imóvel, você tem a quem recorrer. Tem o Cresce, tem o corretor e tudo, né, certinho. Então, é importante isso, né? É importante o cliente entender que ele precisa buscar essa segurança, precisa, ao comprar o imóvel, pedir a primícia, até mesmo se ele não queira legalizar agora, ele precisa guardar esse documento para quando ele for legalizar, tenha tudo aquilo. Então, acontece vendas inseguras, mas mais por falta de
de informação, digamos assim, Cultura do que... do brasileiro, né? O brasileiro infelizmente. compra sem ser corretor, constrói sem ser infelizmente. construtor, Mas né? Compra remédio na farmácia, tem prescrição médica. O brasileiro é diferente, né? Mas Então, é uma compra segura desde que tenha as precauções necessárias. Então, pode comprar hoje posse sem medo, porque, conforme eu mencionei, a posse ela não é necessariamente posse de invasão. Aqui é manso pacífica, então não é uma posse que vai prejudicar. Então, é só buscar a primícia, é só buscar um profissional qualificado que vai ser uma compra super segura e vai ganhar na valorização. Quem chega primeiro, adquire seu imóvel primeiro no local em crescimento, já está aí ganhando, né, eu chamo de mina de ouro aí dos investimentos. nos anos, deixa eu ver, nós estamos em 2025, nos 2000, acho, houve um boom. Empresas no Rio faziam divulgações de terreno, você dava 10 pau de entrada e financiava 120 parcelas de R$ 400. A Baixada Fluminense foi para Tamoio, foi para Figueira, né? Então eu comprava esses terrenos. Muitos prometiam RGI, mas a maioria não cumpriu. Né? É até engraçado que tem clientes hoje que são milionários, que há 40 anos atrás trocaram terrenos ali na beira da rodovia Amaral Peixoto, perto da praia, por bicicleta. A gente escuta muitas dessas histórias. Porque eles chegaram primeiro, entenderam a importância, compraram o seu terreno e deixaram ali para valorizar. Então, se quer investir hoje, você está no lugar certo. Só tomar as precauções necessárias que você tem como valorizar em 200% o seu patrimônio investindo hoje na região dos lagos ou, mais especificamente, em Unamar. Doutora, eu acho que o programa vai abrir muita mente das pessoas, porque hoje ninguém quer comprar nada que esteja enrolado, né? Vamos usar o termo do nosso público, né? Então, hoje eu vejo aí, o cara me oferece, poxa, Hélio, eu tenho uma casa para vender aqui, não tem documentação, mas eu estou querendo 200. E você olha, pô, essa casa vale 500, cara, essa casa vale 400, pela localização e tal. Então, eu acho que a proposta de vocês, né, a ideia de vocês, de trazer isso para o público, a facilidade que se tem hoje, né, de se regularizar um imóvel, porque até então as experiências que o público... Quem está aí em casa, muitos já devem ter tido a infeliz, né, experiência de botar a mão em um profissional, né? Não digo nem desleal, desonesto, mas incompetente, vou usar o termo um pouco forte, mas se ele não resolveu, né, ele foi incompetente, né? Então, criou-se muita desilusão, né? Então, as pessoas estão hoje meio... Então, eu acho que o programa vai trazer essa nova face do que é um imóvel na posse, que é um bom investimento, não é isso mesmo? É que muitos querem dizer que faz o serviço sem se comprometer com a causa. E a gente está justamente comprometida, tanto que a gente está se expondo nas redes sociais, prometendo as coisas. Agora na TV. Então, exatamente. Então, de tanto que estamos comprometidos com essa causa. E você falou de imóvel, mas não só imóvel, como loteamento, áreas grandes, né? Eu vou deixar ela explicar um pouquinho mais. Fazemos todo tipo de legalização. Vamos supor, eu tenho uma área na Figueira. Aí, vamos citar alguns exemplos aqui para o público, que muita gente também tem área em Arraial, coisa e tal. Essa área, o Parque Estadual determinou que seria a área do Parque Estadual e não indenizou ninguém. Pelas leis, segundo eu ouvi, ela teria 5 anos o governo do estado para ter indenizado e tal, e no Brasil nada acontece. Aí o que acontece? Vocês hoje, eu poderia contratar vocês para pedir uma indenização ao parque ou liberação de parte dessa área que eles tomaram de forma... Né? Mas, quase que hoje eu tenho uma área de 2.780.000 metros e eu tenho 10% dessa área liberada para utilização. Então, vocês conseguem, dentro da lei, dentro dos processos, aumentar essa área comercial? Vamos lá, primeiro caso. De novo, depende do caso. Porque a questão ambiental... Estou falando de Parque Estadual, Parque Estadual, que é pepino, então, né? A área ambiental hoje no país, ela está muito fechada. Protegida, tal, né? Eu não sou nem contra, eu acho que tem realmente que proteger. No caso de uma desapropriação, mesmo que parcial, você pode entrar com um processo contra a prefeitura, né? Que a gente chama de desapropriação indireta. Só que isso tem um prazo também.
daquele decreto que Ah, mostrou que entendi. ali... Então, existe o prazo prescricional, por isso que é importante Cada você caso é um analisar cada caso. caso. Por exemplo, eu tenho um processo, não vou dizer o nome de cliente, É, lógico, claro. que aconteceu isso numa área ali em Rio das Ostras, ela perdeu praticamente o imóvel todo. Só que quando ela nos procurou, já fazia muitas décadas desse decreto. Então não tinha mais o que se fazer. Não tinha, estava prescrito, não tinha mais como a gente conseguir reverter a situação. Então ela tem um terreno, o máximo que nós conseguimos foi a isenção de IPTU. Então, cada caso, nesse sentido, a gente tem que analisar. E na nossa região aqui, a questão ambiental, de preservação permanente, é muito forte, porque a gente está, né, cercado de uma região maravilhosa aí, mas essa questão ambiental é muito séria. E outra coisa também que a gente tem muito aqui, são terras que ainda pertencem ao INCRA. São pessoas que estão ali como assentados, então tem muitas áreas ali ainda que pertencem ao INCRA. E isso é muito importante também na hora de você comprar, você verificar. Porque terra pública, não existe forma de regularizar. Não cabe uma usucapião, não cabe uma regularização. Então não compra falando, eu estou lá na terra do INCRA há 10 anos, eu vou entrar com usucapião. Não, não cabe. Então, por isso que eu te falo, é muito importante você ter a assessoria de um advogado especialista. Porque eu já tive gente que agora falou assim, não, doutora, eu comprei um sítio lá, já tô lá há 15 anos. Tá, e aí? De quem era? Não, porque eu comprei do assentado, sei o que, sei o que. Eu falei, você pode ficar 30, 40. Enquanto não tiver a liberação do INCRA, você não ganha a legalização. E o INCRA é meio enrolado, né? Muita coisa. Muita Tá muito coisa. bom. A gente tem alguns processos, algumas movimentações em relação a isso também, questão de liberação de cláusula resolutiva. A gente tentou entrar pelo INCRA, nunca responderam. O Eles INCRA, nunca nem respondem. eu vou lá direto, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser um relacionamento mais pessoal mesmo. Agora, outra dúvida. Vamos supor, o cara tá na posse do terreno, tá lá com sua luz, que o pessoal fala, bota logo no seu nome a luz, a água e tal. Dizem 10 anos, dizem 7 anos, dizem 15 anos. Existe uma data para o cara estar dentro de uma área e ele querer fazer o uso capião daquela área, se tornar proprietário. Existe um prazo aí? Isso é 7, é 5, é 10? Isso é realmente verdade? Verdade. 15, 10, 5 anos, área rural 5 anos. Então, 15 anos a gente chama a pessoa que nem você, tá 40 anos lá na área. Mesmo que você não tivesse documento nenhum contrato de compra e venda, você já entra no uso capião extraordinário. Então, não precisa você comprovar nenhum documento. Entendi. Aí você está com 10 anos, você tem um contrato de compra e venda, então você já mostrou a boa-fé e um justo título, você consegue. Você mora no seu imóvel, já cai para 5 anos. Então, normalmente, 5, 10 e 15 anos, dependendo da documentação que você tem. Hoje em dia, o imóvel até 250 metros, a gente consegue fazer aí com 5 anos também. Que é muito bom ali no Unamar, porque a maioria dos imóveis do terreno imóveis são pequenos, né? E me diz uma coisa, quer dizer, se eu não tenho recibo, mas eu tô com uma coisa, porque a gente que eu tô falando, eu tô entrando na cabeça do nosso telespectador. Sim, entendi. Eu tô num terreno que o cara me vendeu por palavra, ou recibo perdeu, eu tô com uma conta de luz, um relógio no meu nome há 10 anos. Quer dizer, se ninguém foi lá, reclamou, não sei o que, significa alguma coisa normal tá acontecendo ali, né? Exatamente. Já estão reconhecendo você como dono. Já estão reconhecendo, porque senão alguém teria mandado tirar, teria apresentado, né, arrancado do poste e tal. Então, cada caso é caso, mas hoje está muito facilitado a forma de resolver. E não é um bicho de 7 cabeças, como a maioria das pessoas imaginam. É bem possível, é bem palpável. A gente tem várias maneiras, e a gente está falando disso da uso capião, né? A gente tem outras formas de regularização, a adjudicação compulsória. Tive já cliente que comprou o imóvel do próprio proprietário que está lá no registro, mas o cara sumiu. E aí, o que eu faço? Então, a gente consegue hoje fazer uma adjudicação no próprio cartório, que também é uma inovação. E, assim, as possibilidades são várias. Está se tendo boa vontade de regularizar. Exatamente. Até porque para o município, para o cartório, para vocês, profissional, gira a economia, né? Você está rodando serviço, está rodando registros, está vendas e por aí vai. IPTU, né? Imposto. Então, eu sempre digo que todo caso vale a pena ser apresentado e estudado, seja áreas grandes, seja áreas pequenas, todo caso vale a pena trazer para saber o que pode ser feito sempre, ou pelo menos quase sempre tem um jeito de resolver. Agora me diz uma coisa, vocês também atuam, né? Por exemplo, o cara tem uma área lá, era uma fazenda, ele criava gado, aí enjoou, tá lá o pasto enorme, não é do INCRA, não é nada, ele tem o RGI.
ele consegue fazer Loteamento. um loteamento, uma Sim. incorporação ali, Sim, tal. sim. Vocês oferecem projeto, topografia, plantas, regularização junto aos órgãos, tal. É isso mesmo? Hã? Hoje nós montamos uma equipe, De além do topografia? jurídico, nós Topografia temos da também, Porque é topografia. necessário ter, Sim, né? temos Sim. arquitetos também que faz a parte, porque é muito importante também isso. Quando a gente faz a regularização do terreno, existe o registro do terreno. E os imóveis que estão construídos, depois que a gente consegue o RG do Tem terreno, que fazer o a lançamento gente tem dos que imóveis. fazer exatamente a Né? regularização da obra. Isso. Então, aí é onde entra a nossa equipe. A gente tem engenheiro, a gente tem arquiteto, a gente tem topografia. A topografia no Uso Capião é a primeira parte, porque hoje em dia o profissional de topografia ele tem que ser muito bom, Excelente. porque ele tem que achar, principalmente ali na região de Unamar, que é quase que um detetive. Que é loteamento, que construiu em cima de loteamento, então É a gente verdade. tem que fazer todo um processo de Limite com investigação. qual, divisa com o quê, né? Exatamente. Aí, planta de sobreposição, georreferenciamento, coordenadas, foto do imóvel, evolução, tudo isso a gente faz com muito critério. O não rapaz que for- lá já trabalha com a gente, ele é muito bom também. Se não for meticuloso, retarda muito o processo. Então, Exatamente. é a importância de ter realmente bons Não, você tem profissionais. aquilo que eu falei do uso campeão que a gente usou lá. Se você não fizer todas as exigências e tal para agilizar o serviço, você não fica em pendência. Ah, traz isso, traz aquilo. Faltou topografia, faltou a planta do arquiteto. Tal. Mas é o relato que a gente sempre escuta, tipo, aí eu contratei um profissional, ele foi, pegou meia dúzia de documento, entregou no cartório e sumiu. Aí, lógico, meu processo não anda, mas hoje em dia existe um provimento, por exemplo, do uso campeão extrajudicial. É o mínimo que você pode entregar. Uma declaração, uma certidão da prefeitura, da onde é que está o seu imóvel, uma certidão de zoneamento. Primeira coisa, ver se não é área ambiental, porque se for área ambiental, não vai pegar Esquece, dinheiro do seu cliente sem saber se você pode regularizar. Ver se ele comprou de alguém, existe um proprietário registral, tem alguém já registrado, procura ver se não tem processo em nome dessa pessoa, tira as certidões, porque se tiver um processo de inventário, alguma coisa sobre aquele bem, a gente tem que tentar resolver. Então, assim, analisar tudo antes de pegar e fazer com que o seu cliente, né, a pessoa que quer regularizar, gaste o dinheiro para depois chegar lá na frente e perder tudo, né? Perder o tempo, perder E tem até um caso, você vai comprar o terreno, mas às vezes a justiça entrou com um processo contra o cara e penhorou aquele imóvel. Isso E o cara tá acontece olhando, tá também. com RGI e tal, mas o imóvel tá indisponível porque tá né, Já é penhorado. inventário. Então, assim, é importante realmente o profissional, ao pegar essa área para fazer, antes de vender, ele buscar tudo isso, né? Não só confiar na palavra de alguém, mas buscar a fundo tudo isso. Inclusive, se alguém estiver assistindo, tem uma área para fazer uma incorporação, já manda para cá que, que Galera, a gente dá conta. Galera, eu fui levantar a capivara das meninas, sabe? Aí fui mandar para lá o que tem de construtor cliente delas. Ó, muita gente boa lá. Um abraço pro pessoal de Tamoio. Logo, logo nós estaremos aí na GabSat. Quem está nos assistindo pelo YouTube, logo, logo vocês vão estar assistindo pelo conforto da sua TV na GabSat, tá? Um abraço pro pessoal de Tamoio aí. Logo, logo nós estamos chegando aí. Aí a gente vai lá tomar um cafezinho no escritório. Com né? certeza. Fica onde o escritório pro pessoal que tá ligado da Fica gente ali aí? no centro de Unamar, tem um É do shopping shopping, tem um na Barra do shopping. lado. Do lado, antes ou depois de quem tá indo pra lá, pra Macaé? Fica antes? para Macaé antes. Antes, né? O shopping tá aqui na outra esquina. Tem aquela Ah, na outra padaria, esquina. aquela padaria bem conhecida. Isso. Na Unamar é em cima, É em sabe? cima? São em cima. aham. Isso. Logo em cima E- da lotérica ali. Já pode soltar, que estamos pegando assessoria empresarial também. Que isso, Não, gente. muito cedo, Que então me isso? desculpe, então. É muita É muita porque a gente coisa. realmente veio com uma proposta completa. Porque às vezes você vai comprar ou vender um imóvel ou buscar um serviço e você precisa de todos os outros. Está tudo interligado. Então a gente está realmente buscando montar uma equipe para fechar isso. Multidisciplinar mesmo. Só que você chegue para fazer uma coisa e consiga ser bem assessorado. Por quê? Entre nós tem comunicação. E às vezes você vai comprar um imóvel, leva um advogado que não entende da nossa região, que às vezes é do Rio. Eu mesmo já conversei, já briguei com muitos advogados do Rio que não entendiam a situação de Unamar. Claro. E achava que a posse era de invasão. Eu tentava explicar para eles a situação. Então, ter esses profissionais que já têm essa comunicação clara vai te dar uma assessoria muito melhor. Então, justamente essa parceria para conseguir assessorar da melhor forma possível, né? Sempre na área de imóveis.
Assessoria Então. empresarial, porque eu senti uma pontinha de vamos extrapolar essa área. Não. É o seguinte, ela que ela começou, né? Vamos esclarecer. A minha área é o imobiliário junto com a Joerri. Só que acontece, muitos clientes nossos ali de Unamar são empresários. E a gente também notou uma Uma dificuldade. carência, né? Exatamente, numa consultoria jurídica para essas empresas. Não sou eu, não é ela. É uma outra parceira que já também vai agora se associar É a uma nós. que tá fazendo uns videozinhos que eu vi lá. Essa mesmo, Marina, Qual é o nome dela? Marina Soares. Marina, um abraço. Bem-vinda a essa. Então, a gente pensando nisso também, e também a área empresarial, por exemplo, incorporação. Uma SPE, então a gente vai ter que fazer a parte jurídica. Está relacionada a imóveis? Tá. Um loteamento vai vender, a gente vai abrir uma empresa especificamente para aquele loteamento. Então a gente quer também ter uma assessoria para poder repassar para os clientes, muito importante né? isso. Deixar que fique tudo ali no escritório para que ele não tenha que sair, procurar em outro lugar resolver. Claro, quem já tem os profissionais que trabalham, né? Não tem problema. Mas caso não tenha, a gente já quer oferecer. Mas às vezes da troca melhor- também. Às vezes está insatisfeito. Porque, por exemplo, o que eu estou entendendo, e o público, eu quero dar uma esclarecida para o público, eu quero fazer um empreendimento. Muita gente vende os imóveis parcelados, né? Que hoje vender à vista, acho que quase ninguém faz isso, ainda mais em distritos como Unamar, né? Tamoios ali. Então, a minha preocupação é a seguinte: o cara vai vender o imóvel. Aí o cliente compra animado, não é que ele esteja mal intencionado, mas que ele vai adquirir um imóvel em, vamos supor, 120 parcelas. Ele não conseguiu cumprir. Aí essa assessoria para o empresário que vendeu é para o empresário poder recuperar esse lote. Exato. Claro que se tiver que devolver algum valor, mas vai descontar de uma multa de rescisão e tem tal. uma taxa É mais ou menos administrativa. isso? Exato, isso Porque também. também o cliente, às vezes o cara faz um imóvel, vendeu 200 lotes, teve uma inadimplência de 150 lotes, quebrou nós. A gente já Né? começa na implementação do loteamento. Quando se abre uma empresa para aquilo ali, ela vai ter que contratar mão de obra, ela vai ter que pagar imposto. Então a gente já começa na constituição da empresa, já dá aquela assessoria jurídica ali. A melhor forma de tributação, a melhor forma de contratar empregados, a melhor forma de organizar a jornada de trabalho de empregados, porque a gente sabe hoje que a parte trabalhista nas empresas é o que mais prejudica, né? A justiça certeza. trabalhista ela é muito célere. E um dos fatores para quebrar realmente a empresa. Eu falo porque eu trabalhei com juiz do trabalho durante muitos anos, eu atuei muito tempo em Goiânia também, no empresarial, então a gente sabe como que funciona. E o nosso objetivo é esse. Aí terminou o loteamento, a SPE está funcionando, a gente vai fazer essa parte de administração, de fazer com que a pessoa que vendeu tenha condições, que começa com um bom contrato, Isso. que tenha tudo muito redigido de como é que ele vai poder retomar aquele imóvel, quanto ele vai poder reter do valor que ele... Porque acontece Tudo muito, né? Sim, Muita sim. coisa, muita coisa. Já fechamos até a equipe do marketing, na verdade, né? A gente Diego, também. Alexandre, por quê? Aí, depois de todo o processo da legalização, vem a área das vendas, né? Isso. Então, faz Já toda vai a vendendo antes, né? automatização, Para poder ter dinheiro para bancar a pré-lançamento, legalização. reserva, toda É. essa estratégia, nós estamos também com excelentes lá. Qual o equipes. nome dos fera? Alexandre e Diego. Alexandre Diego. Vamos também Vocês vão ter muito trabalho, hein, meu irmão? Eles trabalham na Preparem. parte de automatização, de expansão, então isso é bem interessante porque quem tem essa ideia de incorporação sabe que vai poder chegar do jeito que tá e sair de lá. E bem essa equipe, assessorada. ela presta, além dela prestar o serviço para a gente, né? Ela também vai prestar o serviço para o empresário que precisa disso, diretamente para eles. Então, a gente está tentando abarcar tudo. Vocês querem ficar com o dinheiro todo do cara. Não, a gente quer fazer o melhor serviço. É importante Cada um essa na sua área, mas comunicação, ter uma exatamente. boa. Ó, o Alessandro Cabral Guimarães. Quem é esse artista? Sandro, Alessandro. Ai. Um abraço, Alessandro. Obrigado pela nos assistindo. Menina, olha só, 1 hora é muita coisa, estamos faltando. Estamos por 15 minutos. Tem muita Eita, coisa aí. caramba. Mas já foi, tá vendo? Como é que faz? Bacana, Vocês bacana. que vão. E como é que vocês estão se sentindo nessa nova vibe de ser apresentadoras de TV? Porque é uma responsabilidade grande conseguir conectar com o público em casa, né? Eu, por exemplo, passo na rua, como eu sou metido a engraçadinho, né, meu público? O pessoal, eu adorei aquela brincadeira que você fez, aquilo não sei o quê. Então eu tenho uma certa sintonia com o público de casa, eles já gostam dos meus estilos. O trabalho de vocês é mais árduo.
que é transmitir um trabalho técnico, Sim. uma visão de como regularizar, é possível regularizar, é possível vender, é possível investir, e isso trazer isso para o público, eu acho É um desafio. é um desafio, né? Assim, eu prezo a importância de sempre se mostrar para trazer informação. Tanto que até os imóveis eu faço vídeo apresentando, eu explico sobre documentação imobiliária, explico todo o processo. Então, eu já vinha trazendo essa questão da informação, agora, claro, com uma pegada diferenciada e mais técnica, um peso maior, mas eu sempre vi a importância de se mostrar, né? Se você tem um trabalho coerente, transparente, você tem que se mostrar para trazer segurança, porque a maioria dos nossos clientes hoje são de longe, vêm de outros locais para investir na região. Então, é importante essa conexão através da expansão das redes sociais. Eu acredito, porque como nós hoje estamos para todo o Brasil, Sim. vocês vão despertar investidores, né? É. Os investidores vão olhar a hora que jogar um drone, uma imagem de drone naquela região, na nossa região, de modo geral, né? Os caras lá vão ficar doidos, né? E a questão também da informação, né? Não é nem só falar assim, a gente está aqui porque a gente quer pegar cliente. Lógico, a gente quer o reconhecimento do nosso trabalho, mas é muito importante também que outros profissionais, por exemplo, eu e a Joerri, nós já estamos aqui com um projeto de palestra para novos corretores e ela, no caso das vendas, de como pode ser feita as vendas, a documentação que é necessária e também a questão jurídica, das implicações jurídicas de ser um corretor. Então, a gente já está levando também isso para outras imobiliárias que queiram entender essa parte. Eu já faço, meu escritório já faz assessoria jurídica para algumas imobiliárias, então a gente já consegue entender quais são as demandas. Exatamente, o preparo da documentação, né, uma consultoria antecipada. E em relação ao programa que você falou, a gente está pretendendo trazer construtores, empresários, pessoas comuns que compraram um imóvel que teve um problema, que ele possa chegar aqui e relatar o caso dele, para ele contar o que ele passou, entendeu? Porque isso pode fazer com que outras pessoas se identifiquem. Então a gente não quer trazer só gente devagar, corretor, não, a gente vai trazer pessoas simples aqui que sentiram na pele o problema. Que nossa palestra, mentoria voltada para outros profissionais. A gente não vê concorrentes, nós vemos hoje parceiros. Porque se um crescer, todo mundo cresce, ganhamos mais visibilidade. Então, acreditamos nisso, né? Não é só um serviço, eu acredito que é um propósito mesmo. Então, a gente já tem esse projeto da palestra, da mentoria, já em andamento, né? E o curso também que eu fiz, que eu comentei no início, ele é voltado para corretores, porque a informação, ela é de suma importância hoje, principalmente no Brasil, que poucos profissionais se dispõem a fazer isso. E o meu público gosta de mim porque eu gosto de falar a verdade, né? A classe de corretor, infelizmente, ela não é muito bem vista pela população. Porque eu acho que pela dificuldade do corretor sobreviver, às vezes o cara leva 3, 4 meses sem vender um imóvel. E o corretor, para quem não sabe, gente, ele vive da comissão. Ele tem 1% captando o imóvel, se aquele imóvel for vendido, ele ganha 1% do imóvel. Ele ganha 1,5% se ele vender em algumas imobiliárias, quando é 5%, não é isso mesmo? E quando ele vende, vai captar e vende o mesmo imóvel, ele consegue a quantia de 2,5%. Era o que se era comercializado aqui. Corretores individuais, no caso, né? Corretores individuais. Porque aí 2,5% sempre fica para a imobiliária. Hoje a tabela do CRES está 6% para a imobiliária. Algumas construtoras ainda trabalham com 5%, porém, essas construtoras que trabalham com 5%, elas dão muito materiais prontos já. Aí baixa muito o valor. Eu digo, a imobiliária é pequena aqui. Sim, mas de acordo com o CRES é 6% para a imobiliária, e aí para o corretor individual é acordado. Então, muitos corretores, infelizmente, quando se vê necessidade de tá botando alimento dentro de casa, então vale tudo, né? Vamos dizer, há um vale tudo. E isso enfraquece a classe, porque esse tipo de proposta que estão fazendo, treinamento, tal, né? Norma, ética, é muito importante para que se a pessoa... eu tive uma experiência horrível com aquele corretor, eu canso de ouvir isso. Porque vivemos na era do imediatismo, né? As pessoas querem tudo muito para ontem. Então, se você plantar aos poucos o seu nome no mercado, ter paciência para colher, mas fazer isso de forma coerente, você vai alcançar ao longo prazo
uma comissão muito maior, um nome muito maior, vai te gerar uma renda maior. Mas muitos, às vezes, se perdem passando dos limites para ganhar uma comissão ali, não sei se por conta do desespero ou por conta de não se importar, muitas vezes, com o cliente mesmo, e aí acaba se sujando no mercado. Só que hoje você ter um nome de referência vale muito mais e abre muito mais portas. Então, eu sempre falo, é melhor você ir aos pouquinhos, mas trabalhando de forma certa, que não tem como. Uma hora você vai expandir. E essa proposta de você de trazer mais qualidade, mais, né, conhecimento para esses corretores, a tendência é ajudar, né? Com certeza. Sim. Ah. Porque seria muito mais fácil retermos o conhecimento, pegarmos mais clientes e ganharmos mais. Porque estamos literalmente passando o que nós conhecemos, né? O que ficamos estudando anos aí. Então, a proposta é realmente trazer essa informação e ajudar, né? Espero que eles vejam dessa forma também, porque essa é o verdadeiro propósito. Então agora nós estamos na reta final, faltando 10 minutos, vamos entrar num papo mais pessoal. Vocês têm mentoria, tem curso, tem legalização, vocês não têm famílias, né? Vocês vivem no shopping, né? Por sinal me ligaram, olha, suas entrevistadas estão aqui no shopping, me ligaram. Estamos. Né? Quase perdemos o horário. Vai perder o horário, né? Então, você não tem família, porque não tem mais tempo para cuidar. Você tem que ter. Eu vi a foto do netinho lindo lá. Tem, Qual o nome uma do netinha Antônio e tem uma netinha Elisa aí no Pode mandar um forninho. beijão pra eles aí. Eu sou muito apaixonada. E tem o marido também, Tem o tem maridão? casa. É por isso que eu falo, a mulher ela tem que se desdobrar, né? É. Eu chego em casa, tem que fazer janta, lógico, o marido ajuda, né? Aí o tempinho que eu tenho, eu corro pra ver o neto, porque eu sou muito babona. Mas a gente vai contornando, vai. Dá um Mas é jeitinho. complicado, né? E eu moro em Macaé. Você eu venho mora em Macaé, vem pra todos Cabo os Frio, não dias sei o pra quê. Cabo Frio. Porque vocês podem entender, Saquarema, Maricá, onde A gente chamar. Búzios, vocês- esses dias em Araruama também, a gente já tem cliente no Rio Aí. também. Então, mas é bom, eu Ah. gosto. Faz Ela por também? amor também, quando faz por amor não é um trabalho, né? É um propósito, você acorda motivada. É claro que a gente entende que, principalmente no início de projetos de coisa, a gente demanda um pouco mais de esforço, de energia, nossa família, Estruturação, né? a nossa família entende isso também para depois colher os frutos daquilo. É. Então é a questão de sacrificar um pouco o imediatismo para colher lá na frente. Eles- E é importante ter a família entendendo e apoiando isso, com certeza. se eles verem vocês felizes e todo eufórico, eles vão estar apoiando verdadeiramente, eles vão se A gente procura sacrificar. sempre deixar um tempinho, né? É. Um Sim, dia assim, tomar um vinhozinho, jantar, almoço em Até porque família. inspira e depois volta pro trabalho. Tem que dar uma Importante recarregada. equilibrar um pouco, com certeza. Ô, dona Joerri, Sim. o público precisa saber da onde saiu o Joerri, cara. Eu sabia, eu falei que daí. Joerri, não, o público quer me cobrar. Já deve estar cobrando que pergunta a ela. E Joerri, pô, Eu ainda pensei em falar, se ele perguntar, eu vou dizer que eu sou descendente de francesa. ponte índio, sei lá, Eu alguma falei com o coisa. Pinguinho aí do show. É uma tribo amazônica eu e tal. pensei, Passa batido. Dá uma Mas foi enfeitada. devaneio dos seus pais. Viajaram na criativa. viajaram na maionese. Ela Viajaram. tinha uma lista de nomes diferentes que ela achava bonito. Ela sempre falava que se tivesse uma menina, eu sou a única menina que ela tem, fui a sorteada e fiquei com esse nome realmente. Mas Como é que falou foi? o nome do seu irmão também, só para completar. Não, entrega aí o nome do seu O irmão. nome do mais novo é Alejandra. Alejandra? É. Como Ela é viu, mãe ela viu numa novela. A sua mãezinha tá viva ainda? Tá, graças Sabe a como é o nome Deus. dela? Rosane. Rosânia. Brincadeira, hein, Rosânia? Brigo com ela, que eu brigo todo dia. Rosânia, brincadeira. E no colégio foi uma beleza, né? Até hoje, Até o colégio, faculdade, qualquer coisa curso, que eu né? for que preciso chamar o meu nome em público, travou, já sei, opa, sou eu. Ô, Joiane, Ai. Joiane, você tá rindo aí, brincando ela, mas Pega ela agora. Telhado de vidro. da onde saiu esse nome? Minha mãe também. Criativa também? Também, Ela eu já era uma acho amiga que- de escola? Não, Olha, né? a minha morava lá no deveria. interior do Mato Grosso e resolveu achar Ligava esse uma pra nome. outra. Assistiu uma novela colombiana lá e gostou do Joslaine e eu fui a sorteado. Meu irmão João Roberto, minha irmã Ivana, aí coitada aqui, Joslaine. Aí meu sobrenome já não é, É, o nome Paião. foi, pô. Aí fica, aqui os cariocas ainda não falam Joslaine, né? É Xoxlaine. Aí o Paião é paixão, é baião, é tudo tudo menos menos Paião. o- Aí quando a gente fala, não, nós temos, né, uma parceria, trabalhamos juntos, Joslaine e Joerri, dupla sertaneja. Não, Ah, rapaz. quando eu botei o encarte,
Ah, ele vai ter um programa sertanejo lá hoje. Eu falei, não, cara, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, a dupla é até bonita. Cantam bem. O que canta? O quê? Dá uma linda, Eu morri de fome. Vocês já tentaram fazer um karaokê em casa, brincando? Eu sou péssima. É mesmo? Eu sou péssima. Eu tô rouca e ela tem a voz mais Eu tenho estridente. 2 músicas gospel lançadas. Tem 2 músicas tem. gospel? Um Legal. pouquinho de tudo na vida. Então, qualquer dia eu vou te trazer pra você Mas falar tem um muito pouco. tempo, falam que nem anda, né? Se você não pratica, você esquece Não, algumas claro. coisas. Mas tem uns 3 anos que eu lancei mais Ah, ou menos. legal. É. Tá vendo? Depois manda pra mim, pra me ouvir Vou mandar, o vou link mandar. lá. Tá. Ok, amor? Gente, hoje eu quero dizer Sim. que o programa está sendo conduzido pela minha esposa, meu amor da Aí, minha ó. vida, Elizabeth Machado. Tá tudo certo aí, Casé? Legal. Ela apertou o play. Bom, galera, 2 minutinhos. 2 minutinhos, só os 5. O relógio ali tá doido. São 4 minutos? Vamos, o que vocês gostariam de falar? Os microfones estão à disposição de vocês. Agradecer, O que mais né? vocês... E pedir o público para se preparar aí, que vem muita informação, é isso? Isso, deixa aí nos comentários quais são as dúvidas, né, as principais dúvidas, para que possamos trazer isso nos próximos programas. Agradecer a você por nos convidar, que por isso. fazer essa proposta e por também trazer esse programa, né, para as pessoas de informação, né? Isso realmente é fundamental. Como eu falei, são poucas pessoas que se propõem a trazer esse tipo de conteúdo informativo, então parabéns e obrigada. E aí, Josh? Vou repetir as palavras. Posso delas? Quero agradecer mesmo, agradecer a oportunidade. Eu acho que para a gente é muito boa, não só em projeção do nosso nome, mas eu acredito que aqui na região é um tema que tem muita carência, né? Muitas dúvidas, e muitas pessoas acham que é inacessível até conversar com o advogado e perguntar sobre isso. Então, o programa, eu acho que basicamente é isso. A gente quer trazer um pouco mais de informação, e se de alguma maneira a gente conseguir esclarecer um pouquinho, a gente já vai estar bem, bem feliz mesmo. Gente, pelo pouco que eu conheço dessas 2 feras, tá? Desculpe chamá-las de feras, mas são 2 feras, cada uma na sua área, profissionais de alta competência. Eu tenho certeza que vai poder. Claro que um programa no primeiro, no segundo, a audiência do programa se faz com o tempo, com a persistência, com a qualidade e o interesse de vocês pelo tema. A proposta delas trazerem construtor vai abrir um leque para pessoas que têm uma área. Eu conheço várias pessoas aqui em Campo Frio que tem uma área assim, lá, não vou fazer loteamento agora, já vou falar com eles. Não, tem pessoas que vou te passar o contato, você vai falar, entendeu? Então vai abrir expectativa para pessoas com uma área maior, que caiba alguns lotes, para pessoas que queiram investir, está com dinheiro parado lá na poupança, não sabe se esse governo vai tomar na sua poupança, o que vão fazer, vai taxar e não sei o quê. Então você está numa insegurança hoje jurídica, financeira. Então, de repente, comprar imóveis, como Joerri falou, na posse, que aí você consegue comprar barato e legalizar, usar os serviços dela e vender, né? Uma margem. Eu acho que o programa, pessoas comuns, né, como eles propuseram, a doutora propôs trazer uma pessoa para relatar e vai de encontro aos anseios de muita gente que vai estar nos assistindo, porque hoje o pessoal está muito no Instagram. O público da nossa TV é um público que é aquele público mais conservador, aquele público com mais idade, que está com o seu imóvel e a vida toda tentou regularizar e sempre achou que não ia poder, até pelos profissionais que se propuseram a fazer isso, muita gente recuou. Então, não. Conforme a gente conversou aqui, a coisa está bem facilitada, com profissionais competentes, o caminho está bem encurtado, valores não é tão alto como se imagina e ainda tem a facilidade de se parcelar durante o processo de regularização. Então, galera, acredito que o programa vai ser um sucesso. Quero agradecer a presença das 2, que foi um prazer enorme. Pena que eu estava um pouco rouco, né? Comprometi um pouco a qualidade do programa, mas a vontade
foi enorme. Então, meninas, vamos nos despedir do público? Opa, tchau, tchau. Vocês voltam depois do carnaval, não é Com isso? certeza, nos aguardem. Terça-feira, depois do carnaval. Às Então, 19 horas. elas vão chegar meio cansadas. Vocês vão pular carnaval? Eu vou ficar em Bernardo. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Galera, Tchau, até obrigada. a próxima, Tchau, se tchau. Deus quiser. Obrigado pela audiência.